Gente, hoje eu quero falar sobre um fracasso de pai. Eu quero falar sobre a vida de Davi. E eu queria que todos vocês prestassem atenção. E, sabe, Márcia Peltier, quantos assistem aqui, Casa de Família? Gente, vocês vão ficar surpresos demais sobre a vida, o que aconteceu com Davi como pai. A gente conhece Davi como rei. A gente sabe que ele foi um rei incrível, até hoje é lembrado em Israel, assim, é impressionante. Pi, aumenta um pouquinho o meu retorno, por favor, só para não precisar gritar e depois minha voz vai para o saco. Mas, vocês não têm noção de como foi Davi como pai. O texto que eu queria trabalhar antes, que esse é o ponto central, que é a aplicação, inclusive, que eu quero fazer no final, é Malaquias 4:6. Malaquias 4:6. Peço que você preste bastante atenção aqui. Daqui a pouco você vai sair daqui, você vai comer aquela rabada com seu filho, depois um pudim de leite no final. E para aqueles mais afortunados, um cafezinho com leitinho, bastante. Mas enquanto isso, vamos prestar atenção aqui. Eu creio que essa manhã é uma manhã de salvação, uma manhã de cura, uma manhã de mudança, de transformação no seio da família. Malaquias 4:6 diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A terra com maldição. Maldição. Ele virá e converterá os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Muito se falou por muito tempo sobre maldição hereditária. Não quero entrar nesse teor agora. Isso é muito pano para a manga. Mas a verdade é que o texto trabalha esse conceito de maldição. Mas uma maldição que é muito mais que hereditária. É uma maldição naquilo que você é responsável. Existe sim uma maldição não só para filhos quanto para pais, se a gente não tomar cabo das nossas funções e dos nossos papéis. Hoje eu quero falar sobre aquilo que você é responsável, sobre a parte que te cabe. Eu queria que todos abrissem a sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 13. A história que nós vamos trabalhar começa aí. 2 Samuel capítulo 13. E as personagens que nós vamos trabalhar especificamente é um pai chamado Davi. E Davi teve vários filhos, mais especificamente com suas esposas e concubina, 50. Tá bom ou não tá? E você tá aí com 2 filhos dizendo que é muito. Imagina 50, tinha alguma coisa errada, não tinha? Já começa por aí. Se tu não tem condição de cuidar não é dar dinheiro. É afeto, amor, carinho, investir tempo. Se você não tem condição, não bota no mundo. 2 Samuel capítulo 13, vai falar especificamente, aí começa um drama familiar. Você, eu já falei, você que assiste a Márcia Peltier todo sábado, toda tarde, você vai ver coisas muito melhores do que isso. Eu não sei, eu só sei que é tarde. Existe ainda esse programa? Não? Nossa, eu tô mal pra caramba. Casos de família. O filho é do seu neto no final, um negócio assim. Louco. 1 Samuel capítulo 13 vai falar sobre um pai chamado Davi. E mais especificamente eu quero falar da relação de Davi com um filho dele. O nome do filho é Absalão. Absalão. Pai da paz. Absalão. Eles constituem talvez o mais trágico exemplo de um pai e um filho que não conseguiram discernir algo extremamente maligno que estava crescendo entre eles. Raízes de morte, raízes de amargura, de ódio e destruição que haveria de abalar radicalmente suas vidas e infectá-los para sempre. Vejam, Davi tinha um perfil muito específico, um perfil diferenciado. Na verdade, ele é o grande rei de Israel até hoje. Você vai em Israel, quem é o grande rei? Rei Davi. Um perfil muito diferenciado. Davi era um homem de ação.
resolvia de verdade. Davi era um homem de ação na perspectiva do estadista, no campo de vista estratégico. Era um grande administrador, juntou riquezas para Israel, e seu filho Salomão ainda depois potencializou isso ainda mais. Davi tinha uma vida, com certeza, se a gente tem a vida ocupada, você imagina a vida do rei de Israel, uma vida extremamente ocupada, com muitos afazeres em nome da sociedade, em nome de Deus, em nome daqueles que ele amava. Ele tinha sim justificativa para inclusive dedicar muito tempo a isso, afinal de contas uma nação estava em suas costas. Davi, como consequência disso, era um homem muito estressado. Os salmos de Davi, se olharem, vêm diversas questões, não só de estresse, como de amargura, de dificuldade, de grandes dilemas. Os salmos que Davi escreveu já estão aí para provar isso. Talvez muitos hoje aqui passam por isso. Talvez muitos pais aqui representados, falo de pai, falo de mãe, passam exatamente por isso, principalmente no ambiente pós-moderno em que vivemos e que temos que ser tudo para todos e o melhor possível, ainda posar de bonitinho, 7 horas da manhã no Instagram, dizendo assim, tá pago. A sociedade nos demanda, tudo nos demanda, e as multifunções vão tomando conta, inclusive, tomando conta da nossa agenda de uma forma cabal. Sem dúvida, Davi também era um pai muito bem intencionado. E a gente pode perceber isso através do nome dos seus filhos. Percebam, Adonias, aquele que é de Deus, Donai, Adonai. Tem um Adonai daqui, na nossa igreja. Que deu Adonai. Tá atribulado. Brincadeira, tá servindo. Não é uma benção. Adonias, Adonai, aquele que é de Deus. Salomão, o amado de Deus. Absalom, paizinho de Aba, do aramaico Aba, Absalom, paz no hebraico. Paz da paz. Agora imagine o que Davi tinha sonhado para o seu filho Absalom, para o seu filho da paz, o pai da paz. Quem sabe ele pensou que ele seria o seu sucessor. Talvez ele geraria essa paz que tanto Israel esperava e não conseguia. Um filho, com certeza, criado com ótimas intenções, que talvez seria o pai da paz. Ninguém põe um nome de filho assim, pensando que ele seria aquele que daria um golpe no pai, que foi o que aconteceu. Ninguém colocaria o nome de um filho assim, pensando que ele possuiria as suas concubinas e esposas na frente de todos, e isso aconteceu. A verdade é que, sem dúvida nenhuma, Davi gerou filhos e projetou o melhor para eles. Mas prestem atenção nisso que estou falando. Conquanto Davi fosse um pai que sonhasse com o bem dos filhos, ele não foi capaz de transformar suas boas intenções em investimentos de vida na existência dos filhos. Sonha o melhor, deseja o melhor, mas isso não é capaz de transformar o que sonha, o que deseja, em um projeto de vida saudável para os seus filhos. E por quê? Talvez ele tivesse ocupado demais. Afinal de contas, tinha muitas coisas para fazer. Afinal de contas, tinha o peso de uma nação nas suas costas. Afinal de contas, ele tinha que tomar soluções e dar direcionamento, despachar processos diários, porque senão a nação não andaria. Talvez tivesse ausente demais. Talvez os seus filhos só os viam 50, gente. Só os viam nas festividades, só os viam nos momentos em que a sociedade tinha que ver que ali estava um pai com os seus filhos, e ali se arrumava, e ali proformemente beijava-lhe o rosto para que saísse nas redes sociais o pai com os seus filhos.
Talvez porque só tivesse a reverência dos filhos, mas não tivesse os afetos, as banalidades, o jogar futebol e deixar a bola entrar no gol falando é gol, parabéns filho, é gol. Talvez lhe faltassem as brincadeiras, talvez lhe faltasse cantasse a galinha pintadinha junto. Talvez lhe faltasse, sabe o quê? Deixar sua filha passar batom no rosto, fazer maquiagem no olho, porque isso tudo faz parte. Isso tudo gera afetos. Talvez lhe faltasse passar barba, passar creme de barbear, você fazer a barba e o filho do lado olhando, e depois também botando creme de barbear e você tirando o rosto e falar assim, ó, fizemos a barba. Talvez lhe faltasse, inclusive, deixar as roupas expostas para que o filho colocasse o terno do pai, porque é assim que começam os modelos, assim que começam as referências. Hã? Também faltava, não, você pegou já, faltava servir no Kids. Ah, meu querido, não adianta você ter os sonhos que tem, nem fazer as orações que faz. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não adianta você ter os sonhos que tem, fazer as orações que faz, nem guardar o seu dinheiro sob a prerrogativa de que está construindo um futuro melhor para sua família, porque foi o que aconteceu com Davi, deixou para Absalão uma fortuna, não só para isso, não só isso, Absalão era o moço mais bonito de acordo com a Bíblia daquele povo ali, mais bonito da sua geração. Absalão tinha tudo, mas só o que Absalão queria era um pai. Não era um rei, era um pai. Não era um homem poderoso, era um pai. Não era um general invencível, era um pai. Não era um homem que resolvia os problemas do mundo, era um homem que escutaria as suas angústias. As principais áreas de fraquezas de Davi são claramente percebidas na relação com seu filho Absalão. E aqui começa a história. Certa vez, de acordo com 2 Samuel capítulo 13, aconteceu algo que começou uma tragédia na família. Aminon, irmão de Absalão, quer possuir a sua irmã Tamar. Tamar era irmã, todo mundo filho de Davi. Pensa, todo mundo que eu vou falar aqui é filho de Davi. Pois Tamar era uma mulher bonita. Aminon teve um desejo errado pela sua irmã. Ele queria ter relações com a sua irmã. E o que acontece a partir daí é que Aminon trama um plano para ter relações com a sua irmã Tamar. Ele finge-se de doente e pede ao pai para que mandasse a sua irmã Tamar para fazer comida para ele. Davi consente nisso, ele estava longe dos seus filhos, por isso inclusive não podia discernir o que era certo e o que era errado, qual decisão tomar, qual atitude tomar. Davi consente que Tamar vai fazer comida para Aminon. O que acontece? Ele possui a sua irmã, tem relações sexuais com a sua irmã. Falei que o negócio era brabo. Tem relações sexuais com a sua irmã, e depois no dia seguinte, depois que teve relação sexual com a sua irmã, o asco que ele ficou por Tamar foi muito maior do que a responsabilidade de ficar com ela e assumir o ônus. E o que ele fez? A jogou fora. Só aí um problemão. Pense um pai vendo isso de fora, o que você faria? Calma, vou te falar o que Davi fez. A corte soube disso. O país inteiro soube disso, soube desse escândalo. O rei ficou sabendo do escândalo. Sabe o que Absalão faz? Absalão espera de camarote. Absalão, o irmão de Aminon de Tamar. Aminon possuiu Tamar. Absalão olha de fora e espera, como todos esperariam, o pai fazer alguma coisa. Mas sabe o que Davi fez? Ele não fez nada. Absolutamente nada. Absalão se envolveu com uma raiva e um ódio muito grande do seu irmão, mas antes de mais nada ele falou, eu vou proteger a minha irmã. Ele pega a sua irmã, ele pega a Tamar e leva para morar com ele 2 anos.
E aí ele esperava que o pai fosse chamar Tamar para um beijo, para um afago, para um carinho, para um aconchego, e talvez chamasse, então não, e chamasse Amnon, que foi aquele que possuiu Tamar, para um confronto severo, para repreendê-lo, para fazer inclusive dele talvez uma possibilidade de um homem que prestasse. Ele esperava isso tudo, mas nada disso foi feito. Nada disso foi feito. E depois de 2 anos, Absalão começou a tramar a morte do seu irmão, porque a raiva que não foi apaziguada pelos seus pais, pelo seu pai, os desafetos que não foram tratados pelo seu pai. Davi, um homem frouxo, literalmente frouxo. O desafeto que não foi tratado pelo seu pai começou a crescer dentro de Absalão. A raiva de Absalão, porque ele estava cuidando de sua irmã e o pai nada fizera. Começou a crescer e Absalão falou assim: eu vou matar meu irmão. Você imagina, gente. E ele começou a tramar a morte de Amnon. E Absalão procura o pai e fala: pai, por favor, permita que o meu irmão Amnon vá caçar comigo. Todos já sabiam que Absalão estava querendo matar Amnon. Todos já sabiam disso, inclusive o rei Davi. E o que Davi fez? Ao invés de Davi chegar e falar: o que você está querendo, meu filho? Você está querendo matar o seu irmão. O que você está querendo, meu filho? Não faça isso, nós somos uma família, nós temos problemas, nós não vamos tratar, nós vamos cuidar. Sabe o que Davi fez? Davi usa os seus filhos como escudo para não resolver ele um problema. Ele fala assim para Absalão: Absalão, você não vai sozinho com Amnon, vai com seus irmãos também. E os seus irmãos foram junto com Absalão e Amnon caçar. O que acontece na caça? Absalão mata Amnon. Você imagina? Amnon morre, Davi se enfurece, o rei se enfurece. O que Absalão faz? Ele foge e vai morar na casa do avô, pai de sua mãe. Gente, é ou não uma história louca? Ele foge e vai morar na casa do seu avô, pai de sua mãe. E depois de 3 anos, nada é feito. Davi não chama o filho Absalão para conversar, não admoesta o filho, não resolve o problema. E daí Absalão, querendo falar com o pai, manda um recado para Joabe. Joabe, o grande homem de Davi, o braço direito de Davi, o assessor de Davi, diz: assim não dá, peça para que meu pai me receba. Sabe o que Davi faz? Davi chama Absalão para morar perto dele, a 2 quilômetros dele. Não recebe Davi, não faz nada, só trouxe para próximo, tira da casa do avô e traz para próximo para ser vizinho. E ponto final. 2 anos se passam, depois disso, 2 anos se passam, e Davi não chama o filho para conversar, Davi não chama o filho para fazer absolutamente nada. Depois de 2 anos, Absalão fala: digam ao rei que me matem, mas pelo menos que me veja o rosto. Digam ao rei que pelo menos faça alguma coisa, eu quero algo do meu pai. E Davi, depois de muita coisa, ele falou: chame o garoto. E entra o rapaz. E quando o rapaz entra, todo mundo espera um tratamento, todo mundo espera confissão, todo mundo espera perdão, todo mundo espera a ponte sendo refeita, todos esperam isso, mas nada disso acontece. O menino entra, Absalão. Davi não diz nada. E só o beija o rosto. Percebam, um estupro, uma morte, ódio, amargura, crise. E Davi pensa que pode resolver isso com um beijinho. Sem sentar, sem falar, sem tentar fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, nada acontece. Aí no capítulo 15, inicia uma história em que Absalão passa de filho a opositor. Passa de aliado a transgressor do rei. Absalão sai dali e fala assim: não existe rei em Israel.
Absalão sai dali e fala: eu quero ser rei de Israel, porque se eu fosse rei de Israel, nada disso aconteceria. Ele prepara uma revolta armada, angaria os seus soldados, angaria o seu exército. Daqui a pouco nós vamos falar quem foram os amigos, quem foram as pessoas que fizeram. Nós estamos falando de um problema. O centro do problema é família. O centro do problema é pai e filho. Esse é o centro de tudo, da derrota de um país. Nós estamos falando de algo central que pode afligir a minha e a sua vida. Declara uma revolta contra o rei. Ele se autodeclara rei de Hebrom. Ele dominou Hebrom. Absalão, rei de Hebrom. E começa a se aproximar e ganhar força, e se aproxima de Jerusalém para tomar a cidade. O que acontece a partir dali é que o pai, vendo o filho vir, ele foge para o deserto. Mas ele faz algo muito estratégico. Ele deixa alguns homens infiltrados na corte do seu filho Absalão e dão um conselho desastroso a Absalão. Davi infiltrou alguns homens dele dentro da corte de Absalão, e por causa disso a gente sabe que Absalão, a partir daí, começou a sua derrota. Davi retomou o poder, mas vejam em quais modos isso aconteceu. Os exércitos de Absalão, por causa desses homens infiltrados que deram conselhos errados, são destruídos nas campinas e nos vales de Jordão. Absalão foge entre os bosques. E Davi deixa uma ordem apenas a Joabe, o seu braço direito, o seu assessor: fazei qualquer coisa, mas por favor não toquem no menino Absalão. Fazei qualquer coisa, podem tomar qualquer decisão, mas eu peço algo para você: não toquem no meu filho. Não toquem em Absalão. Mas Joabe não deu ouvido àquilo. Ele já estava cheio de raiva, já sabia o que Absalão estava fazendo, já sabia o mal que estava acontecendo, já sabia das desavenças, já sabia o quanto Absalão não só falava mal, como agia de forma perniciosa. Não dá ouvidos a isso. Narra a história que Absalão estava correndo, indo contra, estava correndo, fugindo do exército de seu pai, e ele fica preso pelo cabelo em um arbusto. E Joabe olha e vê aquele Absalão. Joabe, sem titubear, tira sua espada e o fere, mata. Mata Absalão. O rei esperava para receber notícias sobre a batalha e sobre o seu filho. Chegou a notícia, a primeira pergunta do reino é: como passa o jovem Absalão? O rei perguntou isso: como passa o meu filho? Como está o meu filho? Sem titubear, o mensageiro lhe fala: foi transpassado e morreu. Morreu? Seu filho morreu? E aí ele começa a declamar aquilo que até hoje é usado como algo dentro da gente que causa arrepios. Ele fala: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, 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 meu filho Absalão. Pois esse Davi descrito aqui não é alguém que eu quero imitar. Esse Davi que está escrito aqui não é alguém digno, inclusive, de ser referência. A gente sabe, tem o coração segundo o coração de Deus? Tem sim, porque tem coração quebrantado, mas não consegue transformar isso num projeto de vida sadio, que abençoe a sua casa. Não consegue transformar frutos de quebrantamento em fruto de salvação para os seus filhos, fruto de salvação para suas esposas. E a gente chega à primeira conclusão: você pode ser crentão e perder tua família, meu amigo. Pode perder todo mundo. E o que eu e você aprendemos com isso hoje? A primeira coisa é que Davi sempre transferia responsabilidades intransferíveis. Falo mais uma vez. Davi, o pai Davi, sempre transferia responsabilidades intransferíveis. E isso é muito comum acontecer com mulheres e homens de negócio.
Isso é muito comum acontecer com homens e mulheres importantes que têm responsabilidade. Tem que se preocupar com o financeiro da sua empresa o espera. O administrativo espera de você. O nosso empreendedorismo tem um ponto que por diversas vezes mata a nossa família. Quantos likes nós temos nas postagens hoje? Quantos seguidores a mais? E existe uma ânsia cada vez maior de se produzir mais seguidores que estão distantes. E nós ganhamos os de longe e perdemos os de perto. Isso é muito comum acontecer. Homens e mulheres de muitas responsabilidades fora de casa acabam transferindo responsabilidades importantíssimas dentro de casa. E com Davi não foi diferente. Com Davi não foi diferente. Primeiro, Davi transferiu a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão para os filhos. Absalão chega para o seu pai e fala: pai, deixa eu ir caçar com meu irmão Aminon. Davi sabia que ele queria matar o irmão. Davi tinha essa consciência. E sabe o que Davi faz? Davi fala assim: não vai sozinho com ele não. Leva os seus irmãos juntos. Todos sabiam que Absalão queria matar Aminon, mas Davi não enfrenta o problema. Antes usa os filhos como escudo humano. Segunda transferência que Davi faz é que Davi transfere responsabilidade do tratamento da alma de Absalão para o sogro. Absalão se refugia na casa do avô por 3 anos. Quem era esse avô? Era pai da mãe de Absalão, pai da esposa de Davi. Pois o sogro já não gostava muito assim de Davi, porque pensava que a sua filha precisava de um lugar de mais destaque no reinado. O que acontece? O sogro junta o seu ódio para o seu genro e transfere isso tudo para o seu neto. O coração de Absalão ficou ainda mais contaminado. Mais ódio, mais amargura, mais antipatia, mais revolta. Terceira transferência de Davi é que Davi transfere a responsabilidade de Absalão para um assessor. Vejam que depois que isso tudo acontece e Absalão fala para o meu pai que assim não dá. Davi, ao invés de fazer algo, ele manda Joabe ir lá e resolver com Absalão. E por causa disso ele traz Absalão para morar a 2 quilômetros do pai. Davi transferiu a responsabilidade que era dele. E aqui vem uma pergunta central. Minha pergunta é, no nome de Jesus: para quem você está transferindo a responsabilidade de administrar a alma dos seus filhos? Para quem você está transferindo a responsabilidade de administrar a alma dos seus filhos? Para a avó? Para a empregada? Para avô? Muitos para filhos mais velhos. Pais que têm filhos, que um é temporão, transfere para o filho mais velho. O filho não tem infância, não tem juventude, não tem adolescência, se torna pai antes da hora. E você está transferindo o que é seu. Para avô, para empregada, para a igreja, para líder de célula do teu filho. Alguns pior, transfere para o Felipe Neto. Desculpa, está pesado. Mas a gente está perdendo nossos filhos, gente. Gente, estou falando de Davi, que foi o cara. Olha o que o cara fez com a família. Olha, você não sabe da metade, ainda tem história para contar. Vocês não vão querer sair daqui, porque fofoca todo mundo gosta. Tem gente que transfere para Felipe Neto e tá tudo na defesa menino na internet. Transfere para o youtuber do momento. Para quem você está transferindo a responsabilidade de apacentar a alma dos seus filhos? Essa responsabilidade é intransferível. O filho é teu.
A filha é tua, a alma dele vai ser cobrada de ti. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho? Segunda coisa que a gente aprende com Davi é que Davi era capaz de vencer gigantes, mas era incapaz de confrontar os seus filhos olho a olho. Sabia a estratégia de ganhar reis, sabia a estratégia de derrubar exércitos, sabia a estratégia de derrubar qualquer gigante que viesse, mas o filho ele não conseguia olhar no olho, não confrontava, terceirizava. Filho, vem cá, filho, não estou acreditando, você está sentindo atração sexual por Tamar, é isso? Meu filho, aonde que isso aconteceu? Meu filho, não acredito que você quer matar o seu irmão, não. Eu não acredito nisso, nada disso foi feito. Nada disso foi feito, Davi não conseguia. Quantos pais deixam os seus filhos na porta da boate, dizendo assim, não, eu tenho orado, eu não posso dizer não. Se o filho é teu, está debaixo da tua casa, o filho é teu, é responsabilidade tua. Ah, vai ficar tristinho de biquinho, fique. Que fique. Deixa eu falar um negócio para você. Filho não gosta de pais frouxos. Não é assim que se ama filho. Você está fazendo mal para o seu filho. Quantos pais não conseguem confrontar seus filhos porque se sentem devedores de tempo? E por causa disso compensam. Se sentem devedores de tempo, ainda tem todas as respostas, dizendo eu quero dar um futuro melhor para minha família. Teu filho não precisa de dinheiro, ele precisa de você. Até quando você vai entender isso? Daí porque devemos tempo, porque devemos afeto, e como um abismo chama o outro, nós pensamos que confrontar não é a melhor opção, mas não confrontar é a única forma daquele momentinho que eu estiver com ele. Afinal de contas, eu não estou nunca. Eu preciso naquele momento ter um momento de paz, porque a guerra já existe pela ausência dela. E porque se ausenta, você não está entendendo que é através do confronto, do amor, do abraço e dizer que não é que constrói o caráter de uma criança. Porque não existe disso, a guerra já está travada, a guerra da não guerra. E você está matando o seu filho. Davi vencia gigantes, mas não conseguia confrontar seus filhos olho a olho. Por quê? Talvez por causa da culpa. Talvez por causa da sua história recente, em que ele mandou o seu general para a guerra e possuiu a esposa do seu general, Betseba. E como que Davi vai olhar isso? Como é que isso soaria? Talvez Deus tinha perdoado, talvez o coração quebrantado, Deus não rejeita, ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas a gente pouco sabe os impactos terríveis que aconteceram na alma de Davi, e aconteceram. Davi foi minguando. Talvez Davi nunca tenha se perdoado, e aquilo gerou culpa no seu coração, e ele poderia pensar assim, como que eu, sem autoridade, vou repreender meus filhos? Você imagina um pai repreendendo seus filhos de fazer algo errado, sendo que o passado dele condenava ele? Veja a culpa, o problema da culpa, e talvez isso seja algo recorrente no nosso meio. Ouçam bem o que eu estou dizendo. Há muitos aqui que trazem consigo culpas passadas. Um dia eles adulteraram, um dia tiveram amantes, gastaram mais do que deviam, traíram e perderam a autoridade, mas se esqueceram que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E se foram lavados pelo sangue do Cordeiro, não há passado, não há vida, não há futuro, não há história que o pode acusar. Tome novamente as rédeas da sua família nas mãos. Aleluia.
O inimigo está dizendo para você que você não tem autoridade para olhar no olho do seu filho, que você não tem autoridade para olhar no olho da sua filha, que você não tem autoridade para olhar no olho da sua esposa, que você não tem autoridade para admoestar, para cuidar, para refazer rotas. Mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, não aceite essa mentira do diabo. Não aceite essa mentira do diabo. O sangue de Jesus te purifica de todo o seu pecado. Tome a rédea da sua família novamente, no nome de Jesus. Fale para o seu filho, seja claro: filho, papai errou. Papai errou, fez isso, e isso, e isso, e isso de erro. Mas eu quero falar um negócio para você: o sangue de Jesus me limpou, e eu não vou deixar você ir por esse caminho de morte, porque eu não quero chegar no futuro e ter que dizer: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, 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 meu filho Absalão. Pois Davi fugia de olhar no olho dos seus filhos, não confrontou Aminon no incesto da sua irmã, não confrontou Absalão quando o coração se encheu de raiva, não confrontou Absalão quando matou, não confrontou Absalão quando foi morar com o avô, não confrontou Absalão quando foi morar 2 quilômetros dele, e quando chamou a sua presença, o que ele ganhou foi simplesmente um beijinho irresponsável. E o que isso gera nos nossos filhos? O que isso gerou em Absalão? Isso gerou em Absalão uma bomba. Uma bomba ó de ódio. Uma bomba de ódio, e gerou, e eu vou mostrar na história, vocês vão ficar impressionados. Uma bomba ó de ódio, que foi o que ele foi nutrindo, mas não era só apenas ódio pelo pai. Começou com ódio pelo pai em relação a Tamar, a sua irmã. Como é que o papai não pôde fazer nada? Meu irmão Aminon possuiu a minha irmã, teve relacionamento com ela, ele não chamou a Aminon para conversar, ele não deu um abraço na minha irmã, ele não fez nada. Como que papai não pôde fazer nada? Aí Absalão mata Aminon, e quando mata Aminon, ele foge, e no exílio ele tem o nome de uma filha, ele tem uma filha. Chuta qual foi o nome da filha? Tamar. Nossa, sabe por quê? Era Absalão tentando mostrar para o mundo, dizendo assim: se meu pai não cuidou, eu vou cuidar. Se ele fez tudo errado, eu vou fazer certo. Vou fazer certo pela minha irmã. Ódio pelo pai por causa de Tamar. Ódio pelo pai também em relação a si mesmo. Por que meu pai não me chamou? Porque quando eu matei meu irmão, meu pai não me chamou? Porque quando eu fui para casa do meu avô, meu pai não me chamou? Porque quando eu voltei a 2 quilômetros morar com o Mizia, ele mandou Joabe? Por que ele não me chamou? Por que ele não cuidou de mim? Aí ele fez algo por causa disso que foi... Nossa, foi horrível. Quando Absalão chama o filho, chama o pai, quando tudo acontece e o pai simplesmente dá um beijinho nele, ele entende que o pai estava botando para debaixo do tapete, e a gente aprende um negócio aqui, que botar para debaixo do tapete é a pior coisa que a gente pode fazer. A pior coisa que a gente pode fazer. Deixa eu falar um negócio para você, meu querido pai, minha querida mãe. Filhos não querem amor fácil. Filhos não querem que você passe a mão na cabeça deles. Filhos gostam de verdade. Filhos gostam de integridade. Filhos gostam de sinceridade. Gostam de olho no olho. Gostam de princípios de Deus sendo ensinados. E essa bomba de ódio continua crescendo. Agora são ódios dos pecados passados do pai. Exatamente isso. Quando Absalão ele toma o poder de Israel e o pai foge para as colinas, um dos homens que ele chama para ser seu conselheiro se chamava Aitofel. Sabe quem foi Aitofel? Aitofel era pai de Betseba, a mulher que Davi adulterou. Gente, eu estou falando, é Márcia Peltier, casa de família, gente. Ele chama o cara para ser braço direito dele. O pai dá
amante de Davi. E o pai que já tinha ódio de Davi falou: acabou com a vida da minha filha, expôs minha filha para tudo quanto é lugar, a minha filha teve um filho que nasceu morto, e agora está minha filha jogada, não tem absolutamente... Veja, esse sogro vira o braço direito de Absalão. É lógico, é nitidamente, ele estava falando: eu vou vingar do meu pai. E sabe qual é o conselho de Aitofel para Davi? Para Absalão? O conselho que esse homem dá a Absalão é: pega todas as mulheres do seu pai, quando Davi fugiu. Davi fugiu, né? E Absalão tomou Israel temporariamente. E quando Davi fugiu, Aitofel chegou para Davi e falou assim: ó, agora nós vamos fazer o seguinte: teu pai te feriu no secreto. O que agora a gente vai fazer é o contrário. Nós vamos expor a vergonha do seu pai para todo Israel ver. Sabe o que Absalão faz? Ele pega todas as mulheres de Davi e ele possui as mulheres no terraço do palácio. Eles estão lavando roupa suja, gente. Possui as mulheres do pai no terraço do palácio. E o último perfil do ódio de Absalão é ódio contra os amigos do pai, Joabe. Pois Joabe tinha inclusive mais o coração do pai do que o próprio Absalão. Joabe tinha mais coisa com o pai do que o próprio Absalão. E esse Joabe também recebeu o ódio, foi alvo do ódio de Absalão. Percebam, quando Absalão se tornou rei, ele chamou o nome dele é Amassa. E quem era Amassa? O pai de Amassa teve um caso com uma parente íntima de Joabe. Estou falando que você gosta, né? Fofoca? Estou falando. O que estava acontecendo ali? Na verdade, Absalão, ele estava lavando roupa suja da corte, destilando seu ódio para todos. A tragédia de Absalão e Davi deveria nos ensinar algumas coisas básicas hoje. E a primeira coisa que eu queria falar é que só o que nos salva, atenção, volta ao texto inicial, só o que nos salva da tragédia familiar é a nossa conversão aos nossos filhos. É a converter os nossos corações aos filhos. Só o que nos salva da tragédia familiar é a nossa conversão aos nossos filhos. Não adiantam boas intenções, não adianta trabalhar por eles, não adianta orar por eles, isso tudo faz parte, mas de verdade o centro é que você tem que se converter a eles, para que eles não se tornem como Absalão. Eu acho meu irmão um paizão, é a segunda vez que eu vou te elogiar hoje, essa semana. Eu acho meu irmão um paizão. E ele é um paizão. Claro que eu vou pegar um exemplo de uma vida, não estou dizendo que tem que ser igual para você não, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu lembro quando meu irmão trabalhava com aviação, ele ainda trabalha com aviação executiva, mas ele trabalhava com outro patrão, e o meu irmão ficava 50 dias fora de casa. 50, 60 dias fora de casa. Era um troço dificílimo. Daí ele falava para mim: cara, para mim é muito difícil, porque eu saio de casa, meus filhos chorando. Claro que meu irmão se organizou, talvez ele teve condição, ele fez os cálculos, tudo mais. Não estou dizendo que tem que ser o que você vai fazer, não. Mas ele falou um dia, ele me mandou um recado, falou assim: cara, acabei de sair para voar. E o André estava chorando de um lado. Ele falava: pai, não vai, por favor, não vai, pai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. A Andressa depois ligava para ele e falava assim: o André só dorme com o teu travesseiro, abraçado. Ele fez os cálculos e falou assim: cara, eu acho que dá para ficar um pouquinho, eu vou conseguir o trabalho depois disso. Eu tenho um dinheirinho guardado, eu vou esperar um pouquinho mesmo que... Vamos ver se Deus abre alguma coisa. E foi nos 45 minutos do segundo tempo, né, César? Sim. Mas daí o meu irmão chegou um dia para o André e falou: você topa eu abrir mão para a gente não perder nossos filhos? Você topa eu abrir mão para a gente não perder nossa família? Ele, meu irmão, tomou uma decisão diante da gente, diante da família. E a gente com medo, lógico. Mas ele foi claro, ele falou: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma dos meus filhos?
Que adianta eu fazer isso tudo? Eu falo algo para você hoje, essa manhã, no nome de Jesus. Arrebente qualquer agenda para não esmagar a vida de um filho. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho? Eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder a alma da Helena e do Theo. Eu não quero. Eu não quero ser um homem conhecido como um grande homem de Deus, reconhecido pelos feitos como um grande homem, ter a casa arruinada. Eu não quero. Eu estava indo por esse caminho. Meu pai e minha mãe já me chamaram várias vezes para conversar. Filho, tá demais. Filho, tá demais. Filho, tá demais. Pô, e a Helena é demais, né? A Helena é carinhosa demais, crente pra caraca, que presente. O Theo vai se converter. Mas ele tá melhor, ele tá melhor, ele tá melhor. Tá fazendo culto todo dia, pede pra fazer, coisa linda. Vou até parar de falar disso. Vou até parar. Não dá, gente, não dá, gente. Gente, não dá. Na verdade, as nossas ambições, aí eu vou parafrasear a mensagem do domingo passado, vão fazendo a gente perder a alma. E a família é o centro da alma, gente. Centro. Tá tudo ali. De que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a alma dos seus filhos? Por isso, filhos que estão aqui. Sabe, os pais que têm orado por vocês, você tá fora. Você sabe disso? Vocês são a alma do pai de vocês. Se vocês forem, os pais de vocês morrem. Vocês não têm noção de quantos seus pais oram por vocês. Vocês não têm noção, porque o contrário também acontece. Eu só estou hoje batendo nos pais, os filhos estão falando yes, yes. Ou as esposas hoje estão falando yes, yes. O dia das mães está chegando. Ai. Sabe de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma dos filhos? Rompa qualquer agenda. Rompa. Cancela. Bota para outro dia. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Gente, dinheiro é papel, gente. Pelo amor de Deus. Cara, eu preciso, é diferente. Estou organizando, vejo a melhor forma. Para, senta. Do jeito que você está indo, você vai perder tua família. Você vai perder sua família. Meu primeiro compromisso é com Deus. Meu segundo compromisso é com a minha mulher. Meu terceiro compromisso é com os meus filhos. E o meu ministério? O meu ministério não é o quarto lugar, sabe por quê? Ele é apenas consequência dos 3 primeiros compromissos. Ele vem a reboque. Eu vou repetir, isso aqui é bonito demais. Meu primeiro compromisso é com Deus. Segundo compromisso é com a mulher. Terceira com os filhos. E o ministério não é o quarto compromisso. Ele só vem a reboque da família estar saudável. Aí é fácil de servir, aí é fácil de amar. Porque tem gente que quer amar, quer ganhar o mundo, mas tá ferido dentro de casa porque tem coisa para resolver. E vou falar um negócio para você: você não tem como gerar amor, porque só destila ferimento aquele que está ferido. Não tem como, se você não se curar, a única coisa que vai sair de dentro de você é ferir pessoas. Ferir pessoas. Pais convertidos aos filhos não transferem responsabilidade. A responsabilidade dos seus filhos não é da igreja, não é da escola, não é do avô, não é da avó, não é do líder de célula. A responsabilidade sobre os seus filhos é minha. A responsabilidade sobre os meus filhos é minha. É minha, e não de mais ninguém. Pais convertidos aos filhos não minimizam o poder das amarguras familiares. Atenção a isso. Pais convertidos aos filhos não minimizam o poder das amarguras familiares. Irmão brigado com outro, isso é coisa de irmão, daqui a pouco resolve. Oh. Eu te odeio, pai, e sai fora. Puf. Não, isso é coisa de adolescente. Adolescente é o caramba. Se tu estiver com raiva, espera um pouquinho, porque senão tu só vai destilar raiva. Meu pai sempre me ensinou isso. Minha mãe, que para corrigir, para repreender, tu não pode estar com raiva, senão tu não está repreendendo, tu está descascando a raiva no teu filho. Diferente. Segura a tua onda, esfria, vai lá e corrige. Não pensa que é só de um momento. Percebam, e o próprio Davi fez algo muito ruim, eu vou falar daqui a pouco para você. Isso é coisa de irmão, isso é mimimi.
Meu filho é muito sentimental, minha filha é muito sentimental, isso vai acertar. Oh, pais convertidos aos filhos não brincam com os sentimentos dos filhos, não colocam para debaixo do tapete aquilo que precisa ser resolvido. Pensa comigo, Davi era muito melhor do que a gente, era ou não era? Um grande estadista, um rei, que é lembrado até hoje na história de Israel, era muito melhor que a gente, mas Aminon possuiu Tamar. Absalão matou Aminon. Salomão matou Adonias, e Adonias odiava todo mundo. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: se isso aconteceu na casa de Davi, pode acontecer na casa do Everton, pode acontecer na tua casa. Não brinca com isso, trate os desafetos dos seus filhos enquanto há tempo, no nome de Jesus. Terceiro lugar, pais convertidos aos filhos não reagem apenas emocionalmente aos filhos. 2 Samuel 13:39 fala que a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Quando ele matou Aminon, ele fez emocionalmente. A emoção não fez. Se acabou a minha emoção, então eu não preciso fazer nada. Ei, Davi, ele ficou cheio de ódio por Absalão, mas quando passou não fez nada, não tratou. Filhos odeiam pais emocionais que tratam apenas na base da pancadaria. Filhos odeiam pais que tratam apenas na base da gritaria, mas que não agem baseados por princípios de justiça, que não agem baseados por princípios de verdade, que não agem baseados por princípios de coerência, que não agem baseados por princípio de equidade. Com um filho é um, com outro filho é a mesma coisa. Claro que são pessoas diferentes, os tratamentos podem ser diferentes, mas os princípios não podem ser mudados. Pais odeiam filhos emocionais que não agem por princípios de integridade. Só o que salva os pais dos filhos, os pais de construírem uma tragédia familiar, é os pais converterem os corações aos filhos. Mas da mesma forma, só o que salva os filhos das suas tragédias pessoais são os seus corações serem convertidos aos seus pais. E atenção a isso, filhos que têm esses corações convertidos aos seus pais, entendem pelo menos 3 coisas. A primeira, você não está fadado a ser produto. Atenção, filhos, você não está fadado a ser produto do pecado dos seus pais. Você não está fadado a ser produto do pecado dos seus pais. É uma grande mentira o ditado que diz: filho de escorpião vai dar ferroada a vida inteira. Não. Se o seu pai traiu sua mãe, você não é um traidor. Se sua mãe traiu seu pai, filhos, você não vai ser uma traidora. Ai, filho de peixe é peixinho. É o caramba. Não é isso que o Evangelho de Jesus fala. Jesus veio ao mundo para arrancar essa natureza de escorpião da gente. No nome de Jesus, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Rompa hoje esse ciclo de maldição. Número 2, filhos, você não deve nunca pensar que o tempo vai sarar seus ferimentos. Dá um tempo que passa. Não, trate disso hoje. Vomite isso hoje. Expurgue isso hoje. Deixe o Espírito Santo tirar isso de você hoje. Hoje é o dia. E hoje eu vim aqui em nome de Jesus para dizer que em Cristo você pode ser liberto disso hoje. E em terceiro lugar, filhos, tome cuidado para não cair na teia da amargura familiar, das amarguras familiares. Cuidado com a cobiça que está crescendo. Cuidado com a herança que o pai vai deixar. Cuidado com a herança que o avô está deixando. Cuidado com a cobiça que está crescendo. Cuidado com as ambições que estão se desenvolvendo, para você não cair numa teia de ódio. Ódio pelo seu pai, ódio pelo seu irmão, ódio pela sua mãe, ódio pelo seu marido, ódio pela sua filha, ódio pelo seu filho. Essa é a maldição que eu vim quebrar hoje. A maldição do ódio.
E aí volta ao texto base, Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Veja esse tipo de maldição que eu falo hoje. Quando o ódio cair sobre a terra, pela atuação do Espírito Santo, tudo será quebrado. Essa é uma manhã de conserto, meu querido pai. Essa é uma manhã de conserto, meu querido filho. Essa é uma manhã de conserto, minha querida mãe. Essa é uma manhã de conversão. Conversão? Que tipo de conversão eu estou falando? Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos filhos, conversão. Ele fará com que o coração dos filhos se voltem aos pais, senão eu virei e castigarei a terra com maldição. Essa é uma manhã de corações de pais se converterem aos filhos e de corações de filhos se converterem aos pais. Queria que a gente fizesse uma bagunça santa aqui, que todos ficassem de pé. Filhos, vamos atrás dos nossos pais. Pessoal do instrumental aí, me ajuda aqui, gente. Filhos, vamos atrás dos nossos pais. Se os filhos estão em outro lugar, vamos se aproximar as famílias juntas agora. Essa manhã é uma manhã de cura. É uma manhã que o Senhor talvez tenha proporcionado para você fazer, para você estar. Eu queria que enquanto a gente se movimenta aqui, se você não tem seu pai aqui, procura um pai, procura uma família. Não tem problema. Vamos cantar? Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Cante ao Senhor, diga assim: creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não há, Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és. É manhã de cura, de transformação, de corações sendo revertidos, de pais para filhos, de filhos para pais. É manhã de cura. Filho, abre o seu coração. Pai, abre o seu coração. O Senhor quer tratar algo específico hoje. Cante ao Senhor. Tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não há. Jesus, eu preciso. Vamos cantar mais uma vez, creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo para nós. Yeah. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não há. Jesus, eu preciso de ti. Agora é o momento de você, família. Pais, é o momento desse momento. Use esse momento. Talvez você tenha que falar algo pro teu filho, que vai curar teu filho agora. Pais que estão aqui representados, é momento agora de falar. Abra sua boca para dizer e profetizar algo para o seu filho. Não só apenas profetizar, mas se existe algo que precisa ser quebrado nessa relação. Mães que estão aqui e não têm os pais, aproveita esse momento. Amigo com outro amigo precisa relacionar alguma coisa e quebrar algum tipo de coisa. É o momento agora. Deixa o Senhor trabalhar. Vamos fazer isso nesse momento. É o momento de pais ministrarem aos filhos. Filhos, se você está aqui hoje e precisam falar alguma coisa para o seu pai, o momento é agora. É o momento de quebrar maldições, alguma coisa que lá no meio do caminho gerou ódio no seu coração, que gerou filhos que não se convertem aos pais e pais que não se convertem aos filhos. O momento é agora.
Faça isso agora, não deixe isso passar. Se você tem um filho pequeno agora aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão na cabeça dele e você vai ministrar sobre a vida dele. Você vai abençoar ele, vai profetizar que ele vai ser um grande homem de Deus, que ela vai ser uma grande mulher de Deus. Se vocês estão aqui casais e ainda não têm filhos, maridos, peguem no ventre da sua esposa, se assim vocês quiserem, e orem pelo que vai ser gerado aí. Orem, é o momento agora. E se você está aqui hoje e tem a agradecer porque é pai, porque é mãe, porque um dia não podia ser, levante o seu filho ao Senhor e diga: muito obrigado, Senhor, me ajuda a não desperdiçar essa oportunidade que o Senhor me deu. Aleluia, aleluia. É o seu momento, pai. Rasgue o seu coração diante da sua família. É o seu momento, mãe. Rasgue o seu coração diante da sua família. É momento de cura, é momento de mudança, é momento de transformação, é momento de corações convertidos, de famílias restauradas, de famílias restituídas, de famílias transformadas, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Vem, Senhor, ministra os corações. Vem, Senhor, faz tudo novo. Restabelece, Senhor, a vida das nossas famílias. Aleluia. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Vamos cantar. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não há. Jesus, eu preciso de ti. Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor? Obrigado, Senhor. E que a graça do Senhor, a comunhão com o Filho e as consolações do Espírito estejam com todo o povo de Deus. Seja com cada família aqui representada. E seja com cada filho que perdeu o seu pai e hoje tem inclusive gratidão. Consola cada coração. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus, amém. Feliz Dia dos Pais,
Uma ótima semana, gente. Que delícia. Domingo que vem, 9h11, a gente tá aqui de volta. Que Deus abençoe vocês, gente. Um beijo. Vamos cantar? É isso.